7h10, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, dando sequência aqui às entrevistas com os candidatos nas eleições de 2018. A gente tem a alegria de hoje receber aqui nos estúdios o empresário Renato Fernandes da Silva, ele que é presidente estadual do Partido Social Cristão, PSC, que integra inclusive a coligação Renova RN1, composta ainda pelo Solidariedade, PSL, pelo Democrata Cristão, o PV e o PSC. E Renato Fernandes é candidato a deputado federal pelo PSC. Renato, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, prazer reencontrá-lo depois de muitos anos, né, de caminhada. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nomo Panorama 95. Marcos, bom dia, meu abraço a você, aos ouvintes da 95, do programa Panorama. É um prazer tê-la aqui na mesa conosco. Olha, eu não poderia começar qual não fosse citando Johann Goethe, um pensador alemão que dizia que a ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Nunca vi homens sábeis e hábeis serem ingratos. Então, a minha gratidão. Eu fico feliz porque sei que não é só pelo grau de amizade que nos une a esse tempo todo, mas é por essa cultura que a 95 implantou de fazer desse momento político um momento jornalístico, ouvindo as várias correntes, os vários pensamentos. E para nós, principalmente nós que somos de partidos tidos como partidos pequenos, né? Sou presidente do PSC, Partido Social Cristão, partido presidido a nível nacional pelo pastor Everaldo Pereira, uma das maiores autoridades da Assembleia de Deus. E fizemos, Marcos, uma coisa, ouvintes da 95, tentada, pretendida várias vezes no Rio Grande do Norte, mas nunca conseguida, nunca alcançada. Todas as vezes que isso foi tentado ser feito, alguns tergiversaram, outros tombaram nesse projeto, que foi um grupo de partidos pequenos. Na verdade, nós somos 7 partidos, divididos em 2 coligações diferentes, 2 coligações para a Câmara Federal e 2 coligações para a Assembleia Legislativa. Essa coligação envolve os 7 partidos e da seguinte forma distribuída. Para deputado estadual, uma coligação está o PPL, o PSC, o PV, o PSL e o Democracia Cristã. E na outra, o Solidariedade e o PV. Para a federal, nós estamos assim divididos. Uma coligação traz PSC, Democracia Cristã, PV, Solidariedade e PSL. E na outra está o PPL e o PV. Então nós dividimos essas 2 coligações nas 2 chapas. Todas com a quantidade exigida, né, 48 candidatos a deputados estaduais, sendo 33 homens e 15 mulheres, e para deputado federal, 11 homens e 5 mulheres. Nós começamos a construir apenas com 4 partidos, e no desenrolar, no desenvolver das conversações, na estrutura montada para poder fazer frente aos grandes partidos, mais 2 partidos vieram se somar, na verdade mais 3 partidos vieram se somar. O PSL, que tem a nível nacional o candidato Bolsonaro, veio o PPL e no final o Patriotas. Para nós uma alegria muito grande porque fomos colocados em dúvida que nós conseguiríamos, porque inclusive existia o G10, que era um grupo com 10 partidos, mas terminou essa coligação, esse grupo tombando e sendo apenas hoje batedores de esteira de grandes coligações com grandes partidos. O Renato, há uma possibilidade, há um sentimento de que as eleições desse ano sejam realmente eleições diferenciadas, por causa de todo esse momento que passa no nosso Brasil, esse anseio de que realmente, por exemplo, a Operação Lava Jato, ela possa dar uma transparência melhor às eleições de 2018. Esse é o sentimento dos partidos pequenos, os nanicos, por exemplo, e as mesmas dificuldades, por exemplo, das eleições anteriores, os partidos pequenos, como o PSC, claro, tem a sua importância como qualquer outro
outro grande também, vai sentir nas eleições desse ano? Marcos, eu acho que qualquer analista político, qualquer cientista político, qualquer intérprete de pesquisa corre o risco de fazer qualquer previsão para essa eleição. Hoje a maior dificuldade que nós estamos enfrentando não é conseguirmos votos para nós, é convencer o eleitor a ir votar. Esse é o grande problema que nós estamos encontrando hoje. A descrença na classe política, a repulsa ao comportamento de uma grande parte dos políticos está fazendo com que o eleitor se posicione contra ir às urnas, porque acha que tudo é igual. Existem movimentos aí de não reeleja ninguém, né? A gente tem acompanhado isso. Isso não adianta nada também, né? Não, pelo contrário, eu acho que é um grande desserviço, né? Eu tenho muita dúvida de quem corrompe quem, né? Se é o político, ao chegar na casa do eleitor, pergunta, está precisando de quê para votar em mim? Ou quando o político vai chegando, o eleitor diz, está querendo o quê para votar em mim? Eu tenho dúvida. Então, eu acho que nós políticos, nós somos nada mais, nada menos do que fruto da vontade do eleitor. Então, o que precisa é o eleitor ter a responsabilidade, mesmo num tempo curto de campanha, como esse agora foi encurtado, 45 dias, pesquisar a vida do candidato que ele acha que merece o voto dele. Saber o que é que ele fez como cidadão, na sua atividade profissional, como é que ele se comporta, o que é que ele tem de projeto, se esse projeto é execuível, se ele tem competência para realizar esse projeto, né? Porque quando você vota numa pessoa, você está dando uma procuração a essa pessoa, para que ela fale, para que ela pense como você, represente você e haja no exercício do mandato a seu benefício, né? Essa máxima, por exemplo, em Brasília, nos governos estaduais e nos municípios, nós temos todo tipo de político, certo? Vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, presidentes, governadores, prefeitos. Tem um político ladrão, tem um honesto, tem um inteligente, tem um burro, tem um preparado, tem um despreparado, tem um competente e um incompetente, mas ninguém está lá por concurso. Todos estão fruto do voto do eleitor. Então, nós somos nada mais, nada menos do que fruto da vontade do povo. Então, é preciso que o eleitor comece a pesquisar a vida das pessoas, né? Um dos grandes erros, que aqui me desculpem os ouvintes da 95, mas a gente precisa ser franco, se quiser poder encarar as pessoas nos olhos. A pessoa vota, elege o seu representante para qualquer cargo e não acompanha o mandato dessa pessoa. O que é que ela está fazendo? É frequente? Ela está frequentando? Como ela vota? Como é a posição dessa pessoa? Então, se você não acompanha, certo? Você dá liberdade para ele fazer as besteiras que quiser. No momento em que você acompanha, você passa a ter um controle sobre a vida do político que você o colocou lá para que ele seja o seu representante. Bom dia, Joelma de Souza. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Joelma. Será que essa insatisfação ou essa decepção do povo não é porque a atual legislatura ou os atuais deputados, na sua maioria, não estão cumprindo a sua obrigação? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Eu acho que um dos grandes instrumentos que poderia modificar isso era a extinção completa dos privilégios. Tem pessoa que está buscando o mandato apenas para se blindar, né? E eu vou para lá para acabar com isso. Eu sou um dos que pensa que esses privilégios, certo? Acoberta qualquer falcatrua e termina esse resultado. Hoje, essa descrença da classe política, ela como o Marcos começou nessa indagação, pela inteligência dele, eu acho que nós vamos ter uma grande surpresa. Eu não faço nenhuma previsão. Não faço. Eu, inclusive, sou um dos que acho que essas pesquisas que estão dando maioria para A, para B e para C, eu acho que o eleitor está querendo pregar uma peça nos políticos. E como convencer o povo que é necessário e preciso escolher bem um deputado federal? Olha, quando nós vamos às ruas, para qualquer cargo, a gente está colocando a vida da gente em julgamento. Nós estamos apresentando a nossa história, o que a gente já fez, parte do que a gente já construiu, certo? E o que a gente pensa para o futuro. Convencer primeiro, ter um passado limpo. Primeiro, ter um passado limpo. Ter uma vida breguessa que você possa subir em qualquer tribuna, entrar em qualquer casa, olhar no olho do eleitor e dizer: eu
sou honesto, eu tenho caráter, minha vida foi essa. Essa é uma das primeiras coisas. Tá difícil, sabe, Joelma, porque as pessoas às vezes estão conversando e dizem, João, não, mas João é honesto. Ele diz, é honesto, mas quando chegar lá vai ser ladrão. Ou seja, a descrença está tão grande que, mesmo para quem tem passado limpo, conduta ilibada, acha que quando chega lá vai se corromper pelo atrativo do poder, seja numa Câmara Municipal de um pequeno município como Viçosa, no Rio Grande do Norte, ou seja em Brasília, na Câmara Federal, como poder inebria, certo? Mas inebria por causa dessas regalias que se tem, né? Foro privilegiado. Para que foro privilegiado? O que é que diferencia um político do carroceiro que está colocando areia na sua casa numa pequena reforma que você dá? Por que é que você é melhor do que ele? Por que é que ele, se num deslize, num momento de fome, desempregado, tem um filho chorando em casa, rouba uma bicicleta somente para trocar por 2 latas de leite ninho, e ele vai preso, e você, daqui que cheguem a você, certo? É uma verdadeira luta, com uma contenda monstruosa para poder chegar a colocar um político sentado num banco dos réus. Então uma das estratégias é dizer, sou honesto? Não. Mas isso não basta só, não, né? De jeito Ser nenhum. Ser honesto é uma obrigação de um político, de um radialista. De qualquer um. Mas qualquer hoje um. acaba sendo uma das estratégias até para convencer o eleitor? Não uma das estratégias, mas um cartão de apresentação. Eu acho que hoje, como a corrupção ela está assim, espraiada por todos os segmentos, não é só da classe política, certo? Mas a classe política tem o poder de legislar em causa própria. E quando legisla em causa própria, sempre é em favor do seu bolso e contra Porque o que é público é o que tem mais dono. Quando as pessoas pensam que o público não tem dono, não é público, isso aí pode... Pelo contrário, o público é onde tem mais donos, porque os donos somos nós mesmos. Então, se você tem um passado... E aí vem a questão de como você vota, qual é... Por exemplo, eu sou radicalmente contra essa questão do foro privilegiado. Vou para acabar com isso também. Mas você tem que apresentar. Eu acho que, por exemplo... Agora me diz uma coisa, Renato. Por exemplo, eu acho isso um discurso de sua parte muito cômodo, porque como você vai, por exemplo, você quer chegar na Câmara dos Deputados para realmente acabar com o foro privilegiado, só que você é diante de 500 e tantos deputados federais. A gente sabe que isso não depende apenas de você, então não é, claro que não. Não é uma situação muito cômoda de sua parte dizer eu sou contra o foro privilegiado, eu quero acabar com os privilégios, sabendo que não depende apenas de você. Não, mas é a famosa parábola da beija-flor, né? Precisa que se faça, cada qual fazer a sua parte. Eu vou provocar isso e esperar que a população procure votar, mesmo que o voto não seja em mim, mas procurar candidatos que primeiro tenham isso. Se você tem um comportamento ao longo da sua vida de integridade, de caráter, não é possível que você vá mudar porque vai chegar em Brasília. Pelo menos a priori nisso. Então é preciso que os eleitores busquem isso. Eu estou dizendo, como o Joelma perguntou, não é que isso baixe. Por exemplo, eu estou querendo discutir uma coisa que nunca procuraram discutir. É muito cômodo você estar falando no básico. Saúde, educação, segurança. Mas eu estou querendo discutir desenvolvimento econômico, porque eu acho que as grandes chagas sociais que nós temos, não só no Rio Grande do Norte, no Brasil, é pela questão do desenvolvimento econômico. Falta de perspectivas de vida. Aqui, por exemplo, Marcos, você vive numa das regiões, para mim, mais ricas do Brasil. Certo? A cadeia mineral aqui com ferro, feldspato, tungstênio, tantalita, xelita, a minha região com calcário, com sal, outras regiões com nióbio. Nós precisamos aproveitar essas cadeias produtivas que nós temos e transformá-las em instrumentos propulsor do desenvolvimento, certo? A gente tem um programa no governo chamado PROAD, que é um programa de incentivo às empresas que querem aqui se instalar. Mas eu penso o seguinte, que desenvolvimento econômico você precisa interiorizar. Como é que se interioriza o desenvolvimento econômico? Primeiro, o PROAD ele tem que ser ofertado a cadeias produtivas que aqui não tem. Eu não posso trazer um empresário de fora, um investidor de fora, que venha investir no Rio Grande do Norte, em cadeias produtivas que aqui já tem, o cara cheio de regalias, 10 anos de isenção do ICMS, infraestrutura da porta, e quem aqui está? E quem aqui lutou? Então, uma das coisas que eu quero trabalhar é isso.
Quanto mais distante você ficar da capital, maior vai ser o seu incentivo. Por exemplo, eu quero trazer uma indústria de sapato, como a Grandene, está no Ceará, está em Sobral, está em Redenção, com mais de 9 mil empregos, 6 mil em Sobral, em 3 turnos de 2 mil trabalhadores, e 3 mil em Redenção, em 3 turnos de 1.000 trabalhadores. E ela foi para lá, unidades fechadas da Grandene, no Rio Grande do Sul, que é a sua base. Certo? Então, quer vir para o Rio Grande do Norte, vem de cadeias que não existem. Quero trazer uma indústria de sapato para o Rio Grande do Norte. Então, qual é o incentivo se eu trouxer para Natal? Nenhum. Nenhum? Como é que vai trazer? Não, agora, de Natal a 100 quilômetros, lhe dou 2 anos de isenção do ICMS. De Natal a 200 quilômetros, lhe dou 4 anos. De Natal a 300 quilômetros, lhe dou. De Natal a 500 quilômetros, lhe dou 10 anos de isenção do ICMS, lhe dou a infraestrutura na porta e tudo. Agora, com um diferencial. Nós tivemos um exemplo agora com a Ambev em Natal. 10 anos de isenção de ICMS sem pagar imposto nenhum no Estado, com todas as regalias tributárias, cumpriu os 10 anos? Foi embora. Tchau, RN. Então, nesse projeto que eu quero trabalhar em Brasília e ver como é que isso fica até com relação ao CONFAS, é o seguinte, vai passar os 10 anos com todas as regalias tributárias que puderem ser concedidas, mas quando terminar, tem que passar mais 10 anos pagando imposto como toda empresa mortal que tem no Rio Grande do Norte. Você toca num assunto bem interessante que hoje em dia, quando se fala, por exemplo, em geração de emprego e renda e valorizar o nosso turismo, só se lembra da capital do estado, da grande Natal, não passa ali daquele território, ali, enfim... Tem até a máxima que não ultrapassa a reta Tabajara, pois né? Pois é, por que é tão difícil valorizar, trazer para o Seridó, para Mossoró, que é para o Oeste, que é a sua região onde você mora ali, onde você atua bastante, esses investimentos na geração de emprego e renda e também no turismo? Olha, quando você tem uma infraestrutura à disposição, porto, aeroporto, certo? E entroncamentos rodoviários, você quer sempre estar perto disso, né? Porque a infraestrutura está ali. Se você concede incentivos, como eu disse, de forma gradativa, certo? Para que a empresa, quanto mais se afaste de Natal, maior seja o incentivo, essa compensação é que talvez faça com que ela vá para o interior. No primeiro momento, até acredito que vá para centros regionais, Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros. Mas no segundo momento, isso bem trabalhado, certo? Eu não tenho... O Ceará conseguiu. A minha única questão é, como é que... Hoje, eu ontem fui para o lançamento, a abertura da Expo Fruit. Nós somos o último estado do Nordeste no agronegócio e o 23º dos 27 do Brasil. Nós só perdemos para o Amapá, para o Acre e para Roraima. Minha Nossa Senhora, nós sempre disputamos o 4º e o 5º lugar brigando com o Maranhão. Bahia... Ceará e Pernambuco brigando pelo 2º lugar, e nós com o Maranhão brigando pelo 3º, pelo 4º e 5º lugar, certo? Nós sempre estivemos nesse... Hoje nós somos o último. Está faltando planejamento, atitude, certo? Para fazer com que as cadeias... Olha, eu sou revoltado, Marcos e Joelma, com essa síndrome do coitadinho. Um estado nordestino. Um estado do semiárido. Um estado que não tem chuva. Nós moramos num estado que poucos estados brasileiros têm as nossas riquezas. Na nossa região ali, num raio de aproximadamente 150 quilômetros, nós temos um lençol freático que, se você perfurar e você conhece, porque esteve lá conosco, entre 900 e 1.100 metros, você tem água termal, a uma temperatura jorrante de 58 graus. 58 graus. Eu fui, quando secretário de Turismo do Estado, eu fui secretário de Turismo no governo Rosalba, eu fui à pousada do Rio Quente para tentar trazer aquele grupo de lá para o Rio Grande do Norte, para aproveitar. Lá é uma cidade pouco maior do que a Sul, tem 187 hotéis. Como é que nós temos ali? E lá é água térmica de rio corrente. 42, 46 graus. Nós temos saindo. Só tem um hotel utilizando, que é o Hotel Termas. Não está faltando uma bancada federal mais atuante? A nossa bancada, em termos de desenvolvimento econômico, ela é muito fraca. Ela é muito fraca. Certo? Precisa-se... Olha, temos um estado que a cadeia mineral, a sua região aqui é base, certo? Tem uma pujança... Tudo bem, tem as oscilações mundiais em termos de exportação, quando há crise, mosca branca no Equador,
potencializa o camarão do Rio Grande do Norte, a questão da xelita, mas isso precisa de planejamento. Na hora que você tem planejamento, cria os instrumentos e a infraestrutura necessária, minha Nossa Senhora, eu pergunto sempre, uma das brigas que eu acho que a gente tem que encabeçar é o eixo rodoviário ligando Mossoró-Natal. Campina Grande, João Pessoa, duplicada. Caruaru, Recife, duplicada. Quando da transposição de águas e se pensou nessa questão de infraestrutura, quando Fernando Henrique era o presidente da República, Marco Maciel era o vice. Disse, olha, eu quero um porto para o estado de Pernambuco. Eu quero um porto para o estado de Pernambuco. E conseguiu swap. Tasso Gereissati disse, peraí. Ele é seu vice, mas eu sou presidente do seu partido. Então, se vai dar um porto para Pernambuco, eu quero um porto para o Ceará, Italapecém. Nós tivemos norte-riograndenses ocupando os postos mais importantes na hierarquia política brasileira. Presidente de uma Câmara, presidente da República, o vice. Depois do vice, não é presidente do Senado, é o presidente da Câmara. Uma pessoa que tem poder de entravar a pauta brasileira, parar o país. Vai chegar, presidente, por que tem um porto em Pernambuco, tem um porto no Ceará e não tem um porto no Rio Grande do Norte? Quando nós temos uma cadeia mineral como o ferro. Olha, nós temos uma dádiva dada pelo Criador que é inexplicável. Tudo que o Rio Grande do Norte produz é blend. Renato, mas o que acontece quando de 4 em 4 anos os candidatos ou os políticos têm solução para tudo? Sabe as dificuldades, sabe os problemas, passa a campanha, atitudes e ações. Aí chega mais 4 anos, a gente volta a falar das mesmas coisas. Vai dando uma lição na classe política, que mente numa campanha e quando chega lá não faz nada. Muda. Se não pode tirar no mandato, por corrupção se tira, mas por incompetência, por mentir não se tira. Tira na próxima. Vai tirando. Tá faltando isso do povo? Tá faltando isso do povo. Ser mais seletivo no caso. Com certeza. Estou aqui querendo ser o arauto da verdade, da justiça, mas eu estou dizendo, você só pode tirar no exercício do mandato por corrupção, por desvio de conduta. Você não pode, infelizmente, não se pode punir incompetência. Infelizmente. Mas a punição pode ser com 4 anos depois. Falta atitude na classe política. E essa atitude também tem que ter no eleitor. Certo? Olha, eu quero só encerrar, eu não sei o tempo, Marquinhos. Já estourou, já. Não, é só de falar aqui uma coisa. Segurança. Eu tenho um projeto que eu quero levar para Brasília, as pessoas estão é o que está sendo discutido. O preso tem que se manter. Não é justo nós, cidadãos, com o imposto que a gente paga no quilo de açúcar, no litro de leite, na passagem de ônibus, a gente sustentar um preso com R$ 2.777. Tem vários valores, mas o valor é R$ 2.777. Pois eu acho que tem que se criar um fundo tripartícipe, dotar esses presídios de pequenas fábricas. Em Belo Horizonte, com a lapidação de pedras, um preso está ganhando R$ 4.400. E mais o dinheiro do governo. R$ 4.400. Pois esse dinheiro, certo? Acaba esse negócio desse salário. R$ 4.400 seria depositado no fundo, como se montasse uma pequena fábrica de chinela, de detergente, desinfetante, vassoura. E um fundo tripartícipe. Um terço, 33% para o custeio da vida do apenado. 33% a família não tem culpa do pai que tem. 33% o Estado fica para pagar alimentação, vestuário, reforma, manutenção dos presídios. E 33% o outro terço para a família do vitimizado, de quem o bandido matou, de quem esse delinquente matou. Porque muitas vezes essa pessoa é o único sustento da família. Então ele vai sustentar a família dele, se sustentar e sustentar a família de quem ele vitimizou. Esse é um dos projetos que você pensa em aprovar, caso chegue em Brasília. Isso. Certo? O outro projeto, para encerrar, a duração da pena passar para 50 anos sem progressão. Sem progressão para crimes hediondos, né? Sequestro seguido de morte, mas também incluir aí o tráfico de drogas. Certo? Porque esse hoje é o maior câncer da sociedade. Só sabe o que é droga dentro de casa quem tem um membro da família com droga. Só para a gente finalizar, com relação ao governo do Estado, vocês vão marchar com o Breno Queiroga? Nós temos, exatamente, a nossa coligação é com o Magnólia Figueiredo, né, para o Senado, a nossa velocista, e Breno Queiroga. Estamos aí num grupo de partidos pregando que está na hora de ser. A população não exigiu, não está pedindo, não quer novo, nós estamos novo em tudo. Né? A nossa parte a gente está fazendo. Que a população se debruce sobre as nossas propostas, sobre o que a gente pensa, para que a partir disso aí faça um ano. Claro que não precisa ser da gente, mas
veja a proposta de cada um, veja a vida breguessa de cada um, qual é o comportamento, o que é que ele pensa, o que é que ele quer para o futuro. Porque pelo menos a gente não vai acabar, não, vai continuar errando, mas diminuir esse erro. Renato Fernandes, obrigado pela sua participação, sucesso no seu projeto político. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, só um agradecimento que você sabe, eu sou do rádio, amo o rádio, eu sei o que as pessoas não valorizam às vezes, até o próprio empresário, né, que tem que investir no rádio. Tem que massificar. Se você quer que o seu comércio, sua indústria cresça e chegue na população, invista no rádio, certo? O rádio é quem está perto, é que está ali. E eu sou daqui, meu irmão, então eu sei o que é isso, que agradeço a você.